tendo atendimento. E não tem nem previsão para quando é que ia ter lá, entendeu? Então há uma dificuldade em Belém também para fazer esses exames, né? Tem que marcar, tem que esperar mês para poder fazer os exames. Tudo isso tem que... A dificuldade é essa. Demora, é 6 meses, é 1 ano. Eu tô com o exame para fazer, vai fazer 6 meses. O médico mesmo me disse, olha, esse exame demora muito. O Barco Hospital vai atender mais de 700 comunidades ribeirinhas aqui da região amazônica. Ele foi projetado com consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico e até laboratório para diagnóstico precoce do câncer. O doutor atendeu ele, deixou ele no soro e marcou um raio-x, mas como ele disse que ia começar a agendar, né? Aí eu fui lá ontem, lá disseram que não, eu vim aqui no barco, ele bateu um raio-x e uma ultrassom. E com base nessa ideia de transformar, fazer essa transformação, pegar essa situação tão triste para a nossa sociedade e transformá-la em um retorno para a sociedade, em benefício para toda a sociedade, principalmente as comunidades mais carentes, que nós estamos fazendo essas reversões. Eu costumo dizer que nós não podemos voltar no passado e reconstruir aquilo que foi destruído, mas nós podemos olhar para o futuro e salvar a vida das pessoas. Por um hospital, essa ação teria sido encerrada, mas Deus quis que fossem 8 e o barco Papa Francisco entre eles. Então, era para que essa sentença realmente fosse proferida, porque a empresa não acreditava que houvesse a condenação e que posteriormente ela fosse mantida. Então, esta ação, no fim, rendeu muitos e muitos frutos e todos pensados para a saúde da população atingida. Un saludo a todos aquellos que trabajan en el barco hospital, que va a hacer tanto bien en esos 1000 kilómetros de recorrido a tantos pueblos. Rezo por ustedes y ustedes recen por mí. Nós moramos num paraíso, mas que nós temos muita dificuldade com essa questão saúde, né? Nós sempre tivemos uma premissa de atender aqueles que precisam mais. E todos nós sabemos como funciona o atendimento à saúde das comunidades ribeirinhas. Então, quando o Frei Francisco trouxe esse projeto, foi uma grande surpresa, porque nós somos de São Paulo e é um projeto a ser executado na Amazônia. Então, nós procuramos entender como isso ia funcionar, mas de qualquer forma ficamos assim, um tanto quanto perplexos com a ousadia, com a coragem e com a vontade de fazer esse projeto. Assumimos alguns hospitais aqui na região amazônica, mas percebemos a dificuldade que as pessoas têm para chegar até aqui. Aí então começamos a idealizar o sonho. Hoje estamos vivendo a realidade. Para isso, nós precisávamos de parcerias e, por mercê de Deus, encontramos no Ministério Público do Trabalho aquilo que nós precisávamos para fazer acontecer este momento que hoje estamos vivendo. Começamos a idealizar projetos, custos. Foi muito importante a estada aqui antes, porque depois a gente já tinha ideia exatamente do que esse navio precisava. Porque o hospital é um mundo. Identificando as necessidades é que nós então planejamos a construção. Dá uma impressão que ele é bem compacto, porque nós estamos acostumados com largos hospitais, né? Aqui é um hospital compacto, mas ele tem tudo aquilo que um hospital de média complexidade tem. E a gente está aqui procurando responder concretamente, não com palavras, mas com ações, aquilo que o barco Papa Francisco idealizou. Coroado com a inauguração solene, com os diretores, procuradores do Ministério Público do Trabalho, que é, na minha opinião e de muitos, um exemplo para São Paulo,
para o Pará e, por que não dizer, para todo o Brasil e para o mundo. Porque se tivéssemos mais pessoas como estas, nós teríamos muitas outras ações. Morreriam muito menos pessoas e as pessoas poderiam viver mais e melhor. Então foi levado em consideração o histórico da entidade, foi levado em consideração a expertise da entidade e o objeto do projeto. Então ele preencheu plenamente esses 3 requisitos, de modo que ele foi aprovado por unanimidade. A ação ela visa a recomposição da sociedade, a indenização dos males que é causado à sociedade, né, com esse acidente, mas também as indenizações individuais. A dor das famílias que perderam aquele trabalhador, o seu ente querido, em razão do trabalho, bem como a indenização para os próprios trabalhadores que não perderam a vida, mas que ficaram incapacitados para o trabalho, como por exemplo com a doença, né, que não permite que ele volte a trabalhar. Nesse caso, que originou não só a construção desse barco hospital, mas também de uma série de centros de pesquisa para tratamento de câncer, hospitais para o tratamento, para a prevenção do câncer. Ali houve uma recomposição a cada um daqueles trabalhadores, a cada uma daquelas famílias. Eu acho que é muito importante, sim. Eu acho que muitas vidas serão salvas, né? E as pessoas vão se sentir mais seguras, né? De chegar e já ter um atendimento, porque hoje, os nossos pronto-socorros, a gente tem trauma só de ouvir falar em pronto-socorro. Pra nós é ótimo, né? É bom. Porque às vezes a gente tenta, assim, a gente não consegue, como eu estou na casa para ela aqui, uma consulta com cardiologia, eu não tinha conseguido ainda. É efetivamente transformar uma tragédia de proporções gigantescas em um benefício também de proporções gigantescas ou até maior. É uma alegria pessoal e profissional muito grande, né? Porque nós, do Ministério Público do Trabalho, do Judiciário Trabalhista, deixar um legado desse para o país é uma coisa, uma riqueza incalculável, né? O tamanho dos benefícios que esse projeto vai atender. O mínimo que nós podemos fazer é tentar repará-la da melhor forma possível. No caso da Shell Basf, nós perdemos mais de 60 trabalhadores. Então nós precisávamos de projetos que honrassem a vida dessas pessoas de uma forma muito digna. E eu acredito que todas as instituições foram escolhidas, muito bem escolhidas, estão fazendo isso, estão honrando o nome dos trabalhadores. A Marinha nos informou agora que esse barco ele é reconhecidamente o único barco hospital do Brasil. E não apenas uma unidade de pronto atendimento, apenas uma unidade ambulatorial, mas todo o serviço, desde o diagnóstico, desde a orientação até cirurgias de médio porte, são possíveis de serem feitas. Então é algo a ser muito comemorado, uma conquista para toda a sociedade brasileira, que isso se trata da materialização do trabalho realizado pelo Ministério Público do Trabalho. Quando questionarem para que Ministério Público do Trabalho, para que Justiça do Trabalho, pensem nesse barco, que esse barco é o resultado do nosso trabalho. Eu costumo dizer que este barco tem um apito, e esse apito tem um nome, ele se chama Esperança. E eu entendo que será um divisor de água na vida das pessoas.